estamos aqui de volta para mais um vídeo do capítulo de adutoras. Agora a gente começa a sequência de 3 vídeos da parte de dimensionamento, tá? Então só lembrando que na parte de dimensionamento, nós vamos ter 3 tipos de dimensionamento. Nós vamos ter adutora por recalque, esse é um tipo de dimensionamento específico para adutoras por recalque, tá? São 3 dimensionamentos diferentes. Nós vamos ter adutoras por gravidade em conduto forçado, e nós vamos ter adutoras por gravidade em conduto livre, ok? Portanto, são 3 tipos diferentes de dimensionamento, e em cada um deles eu vou fazer um vídeo, ok? A parte de adutoras são 8 vídeos, são 8 capítulos, né? Na verdade ficaram 9 vídeos, porque lá no começo, na parte de classificação, eu coloquei um vídeo para teoria e tinha muitos exercícios, eu coloquei um vídeo para exercício. Então é uma aula objetiva, é uma aula rápida também, essa daqui não é longa não. Então vamos direto para o que interessa, tá? Então eu chamei esse capítulo aqui de dimensionamento 1, tá? Dimensionamento das adutoras. Aqui eu coloco uma teoria explicando que tem adutora por recalque, é uma, e que tem adutora por gravidade em conduto forçado é outra e em conduto livre é outra, tá? E nesse momento, na adutora por gravidade, eu tenho o seguinte, ó, geralmente são significativos os custos da tubulação e de seu assentamento, sendo que os custos de operação e manutenção têm pouca variação em função do diâmetro. Olha só, qual é a grande vantagem da adutora por gravidade? É que a água desce sozinha, ela não precisa que seja fornecida para ela uma quantidade de energia para que ela possa operar, né? Para que a água possa escoar. Portanto, a adutora por gravidade ela não vai ter custo com energia elétrica, significa que ela vai ter muito pouco custo com operação e com manutenção. Tá? Só abrir aqui a cortina para iluminar melhor. Então significa que ela vai ter muito pouco custo com operação e com manutenção. E que quase todo o custo dela vai ser o custo da implantação, tá? Da escavação, o custo da tubulação e da mão de obra para a instalação, tá bom? Portanto, a determinação do diâmetro da adutora por gravidade, do ponto de vista econômico, se resume no aproveitamento máximo da seção da tubulação e na altura geométrica disponível. Ou seja, lembra dos conceitos que são aplicados a conduto livre, que é perímetro molhado e área molhada? Pois é. A seção que vai ter a maior vazão, ou seja, o melhor aproveitamento, a seção transversal, né, o diâmetro, que vai ter o melhor aproveitamento, que vai caber dentro dela. A maior vazão tem a ver com esse máximo aproveitamento, ou seja, tem a ver com as condições geométricas, com o diâmetro mesmo, com o dimensionamento, tá? Daquela tubulação. Vai ser aquela que vai ter uma relação com o perímetro molhado, que vai ter o máximo perímetro molhado e assim por diante, tá? Mas isso daí é assunto para o momento específico dele, ok? Que é o dimensionamento da adutora por gravidade em conduto livre, ok? Mas de uma forma geral, adutoras por gravidade são isso. Eu aproveitar da melhor maneira possível, tá? Usar um diâmetro que repercuta passar a maior vazão possível, tá? E que seja o mais barato possível. É uma relação custo-benefício direta, tá? Os parâmetros para o cálculo da adutora são a vazão, né? Logicamente o diâmetro da adutora está em função da vazão, é a informação rainha da engenharia hidráulica, da velocidade com que a água vai escoar também, tá? Porque maiores diâmetros ou menores diâmetros vão repercutir na velocidade e muitas vezes o critério de dimensionamento passa a ser a questão da limitação normativa que é imposta à velocidade. Então, muitas vezes, 2 ou mais diâmetros poderiam ser usados, mas aquele que vai atender aos critérios de limite de velocidade pode ser que seja um só, tá? A perda de carga unitária também, né? Aí eu digo respeito mais à questão não só do diâmetro também, mas do material. Tá? Tem material mais rugoso, que repercute uma perda de carga maior, tem material mais liso, que repercute uma perda de carga menor. Assim como o fato da relação de perda de carga também
ser proporcional ao diâmetro, né? Ou seja, quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga. Essa relação proporcional é inversa, é uma relação inversamente proporcional, né? Quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga distribuída, ok? E finalmente o próprio diâmetro, que é o dimensionamento, né? O próprio diâmetro, ok? Então esses aqui são os parâmetros de cálculo da adutora. Então eu tenho aqui, no primeiro momento, o dimensionamento de um adutor por gravidade em conduto forçado. Esse é o item 7.9. O 7.10 vai ser, se eu não me engano, adutor por gravidade em conduto livre. E o 7.11, que vai ser outro terceiro vídeo, adutor por gravidade, adutor por recalque, ok? Então, adutora por gravidade em conduto forçado. Eu tenho aqui uma síntese do que é o problema, né? Eu tenho uma adutora, e essa adutora, obviamente, liga dois reservatórios, né? O que é que eu tenho? Eu tenho as cotas dos reservatórios, Z1, Z2, tá? Eu tenho, porque eu consigo traçar o plano de carga, né? Que ele chama linha piezométrica estática, que é o plano de carga, né? E tem uma linha piezométrica propriamente dita, né? A LCE, linha de carga efetiva, ou linha piezométrica, tá certo? E eu tenho aqui a minha adutora. Então veja, o que é que eu tenho? Para eu achar o diâmetro, eu preciso da vazão, preciso do comprimento, da perda de carga, ou seja, como eu estou falando de adutora por gravidade em conduto forçado, eu vou usar a hidráulica do conduto forçado, que são as equações de Hazen-Williams ou a equação universal. E aqui eu escrevi a fórmula universal Hazen-Williams, que volto a repetir, toda equação de perda de carga, ela relaciona ΔH ou J em função da vazão e do diâmetro, tá? Eu não vou mais gastar o nosso tempo aqui escrevendo as equações universal e de Hazen-Williams, porque se duvidar vocês já as têm até memorizada, tá? Mas toda equação de perda de carga, ela dá o diâmetro, né, em função da vazão e da perda, ela calcula o diâmetro em função da perda de carga e da vazão. Então se eu tenho a perda de carga e tenho a vazão, obviamente também tem que ter o comprimento, né? Eu acho o meu diâmetro. Então é pura aplicação das equações de perda de carga, as quais a gente já vinha se preparando nos vídeos anteriores, né? Então, vamos para frente. Essa daqui é a equação universal, né? Em função da velocidade é F, L sobre D, V2 sobre 2G, mas que em função da vazão, e eu também já apresentei, né? Quando eu substituo essa velocidade em função da vazão usando a equação da continuidade, que é igual a AV, eu encontro 0,0827 FL Q2 sobre D5, tá? Essa daí é a equação de Darcy-Weisbach, que é a fórmula universal, certo? Então, olha o que está acontecendo. Ó, pessoal, eu tenho 1, 2, 3 parâmetros. 3. Para eu achar por exemplo, o diâmetro, eu tenho que conhecer os outros dois. Confere? Para eu achar o diâmetro, eu tenho que conhecer previamente a vazão e a perda de carga. Então, o que é que eu escrevi aqui? Ó? É necessário fixar a perda de carga unitária ou a velocidade, tá? Para determinar o diâmetro. E, em seguida, verificar se o valor do parâmetro adotado, que eu fixei, é aceitável. Nós vamos entender, tá? Com relação à questão da velocidade. Por que a velocidade em engenharia hidráulica, isso aqui já foi repetido desde instalações sanitárias várias vezes, mas em abastecimento já foi falado algumas vezes. Por que se limita a velocidade dentro de um intervalo, né? E esse intervalo é que a velocidade de uso ela tem que ser menor do que uma velocidade máxima, né? E maior do que uma velocidade mínima. Então, qual é o moral da história aqui? O moral da história é que se limitam um mínimo e um máximo para velocidades, tá? Por que eu não posso ter velocidades inferiores à mínima? Pequenas velocidades inferiores à mínima favorecem depósitos de sedimentos na tubulação e ainda dificultam a remoção hidráulica de ar, ou seja, a remoção de ar pelo escoamento, tá? Pela própria água, dificulta, tá? Então a velocidade mínima da água, ela varia em função da qualidade da água. Se a finalidade é evitar a formação de depósitos,
Se eu tiver uma água que a gente sabe que essa água vem com bastante carreamento de sedimento, areia, argila, grãos, tá? O ideal, tá? É que você dimensione para uma velocidade mínima mais alta, para não correr o risco de haver essa deposição de material no fundo da tua tubulação, dentro do teu sistema. Então esse critério de velocidade é para proteger o sistema, tá? Portanto, se eu tenho uma qualidade de água, então isso normalmente numa adutora de água bruta, aonde eu tenho o risco, onde historicamente eu tenho o carreamento de sedimentos, é bom que no meu projeto, né, eu dimensione para uma velocidade mínima mais elevada, tá? Que a minha velocidade trabalhe num valor mais elevado, para não correr o risco dessa deposição. Mas se eu tiver falando de água tratada ou de uma água ainda que bruta, mas que historicamente não tenha sedimentos, eu até posso me dar o luxo de reduzir a velocidade de operação, tá? Num valor realmente bem próximo do mínimo estabelecido, tá? Agora, quais são esses valores? Olha só, ainda assim a faixa, a amplitude de valores, ela é muito pequena, tá? Veja, águas com suspensões finas, 0,3, tá? Águas com areias finas, 0,45. Quem vai fazer isso aí é o estudo da qualidade da água, né? O estudo da quantidade de sólidos suspensos, de sólidos dissolvidos e tudo. Águas com matéria orgânica, 0,6, tá? Até um erro aqui, eu coloquei duas barras, depois eu tiro. Ok? Então, eu tenho aí essa velocidade aí, mínima, que eu não posso dimensionar para que a velocidade fique abaixo desse valor, tá? Bom, então a velocidade mínima da água, geralmente a turma adota aí 0,5. Geralmente esse estudo não é feito, né? Então, se você quiser ter realmente até uma segurança, você pode adotar a velocidade mínima como 0,6, o valor maior dessa tabela aí, tá? Mas normalmente adota-se aí o valor de 0,5. Já é um valor que dificilmente você vai ter problema, já não vai ter problema, tá? Agora, com relação ao outro lado, com relação às velocidades máximas, velocidades elevadas aumentam a perda de carga, tá? Por quê? Porque a perda de carga é diretamente proporcional à velocidade, então tem essa questão, eu tenho aí um aumento na perda de carga e favorece o aparecimento de transientes hidráulicos, tá? Olha pessoal, o transiente hidráulico, que eu já expliquei para vocês, que é o escoamento transiente ou não permanente, tá? Ele surge ou ele tem os seus efeitos tão maiores quanto maiores forem a vazão ou a velocidade, tá? Quanto maiores forem a vazão ou a velocidade e a pressão dentro do sistema, né? Então, tubulações com grandes diâmetros, e aí nós falamos principalmente das adutoras, que são as tubulações de maiores diâmetros no sistema de abastecimento de água, são as que estão mais sujeitas a sofrerem de forma mais brusca, mais impactante, mais violenta o impacto de um transiente hidráulico. Tá? Então eu tenho que realmente, qual é o remédio? Um dos remédios, ou o principal remédio em termos de projeto, para evitar ou reduzir o impacto de um efeito transiente hidráulico. É você realmente controlar a velocidade. Então, fazer com que ele não atinja a velocidade máxima, não passe disso, e até ser um pouco conservador na definição da sua velocidade máxima, principalmente quando você tem tubos de maiores diâmetros. Quanto maior o diâmetro, mais conservador você vai ter que ser com relação ao transiente hidráulico. Quanto menor o diâmetro, mais tranquilo, relaxado você pode ficar na hora de projetar uma tubulação dessa, porque o efeito do transiente hidráulico, ainda que ocorra, ele não vai ser tão severo, tão violento, tão agressivo quanto ele é numa tubulação de grande diâmetro, de 1000 milímetros, de 2000 milímetros, tá? De 800 milímetros, que são tubulações de diâmetros já maiores, tá? Bom, então, aqui eu tenho valores, limites máximos de velocidade. Pode ver que chega a 5 até a 6 metros por segundo. Então varia ali entre 0,3 e 6 metros por segundo, dependendo também do material. Alvenaria de tijolos, 2,5, coxa, concreto, e aí ele vai colocando, estabelecendo os limites máximos de velocidade. Veja
que para a alvenaria de tijolo, que seria uma adutora, um sistema frágil, né, que qualquer pressãozinha romperia, ele limita a velocidade máxima em um valor baixo, 2,5. Aí quanto maior ali a resistência que a tubulação tem, até que você chegue em tubulações de metálicas, de ferro fundido, de aço, você passa a poder trabalhar com velocidades máximas um pouco maiores, né? Obviamente, velocidades máximas maiores, velocidades maiores de operação, repercutem numa maior vazão para o abastecimento, né? Ou seja, num volume maior num certo intervalo de tempo. Então, você otimiza o seu sistema, né? Em termos de fornecer mais água por unidade de tempo. Mas você corre o risco do transiente hidráulico, à medida que esse seu diâmetro aumenta, tá? Bom, então a escolha da velocidade máxima nas adutoras em conduto forçado depende de vários fatores, tá? Condições econômicas, do estudo, eu vou colocar dessa forma, do estudo que você vai fazer dos transientes hidráulicos. Hoje é inadmissível, de 10 anos ou 20 anos para cá, o estudo dos transientes hidráulicos, ele não é antigo, ele começou a repercutir de forma realmente mais séria dentro da engenharia hidráulica de 25 anos para cá, tá? Não é uma coisa tão antiga quanto o estudo da hidráulica, e hoje é inadmissível você fazer um projeto de uma tubulação sem que você faça a simulação do transiente hidráulico ocorrendo naquele sistema, tá? Então qualquer software hoje, né, é uma família, né? Um software, por exemplo, o software onde eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, é o software do professor Marco Aurélio, na UFC, que o nome do software é UFC, quem dá o nome do software é a instituição, tá? E ele tem lá o UFC 1, o UFC 2, o UFC vai até o 9, até o 11, tá? E um deles calcula os transientes hidráulicos numa adutora. Então ele tem um software, um desses UFCs trabalha com adutora, outro trabalha com rede, outro trabalha com drenagem, ele tem um softwarezinho ali para cada parte, né? Então dentro da parte de abastecimento de água, não só ele tem o software para adutora, mas ele tem um deles, tem para esgoto, ele tem um deles que trabalha o transiente hidráulico na adutora. Então primeiro você dimensiona a adutora no UFC, que se eu não me engano é o UFC 2, que trabalha com a adutora. O professor Marco Aurélio assistir esse vídeo, me perdoe se eu estiver trocando aqui o número do software, tá? Para depois ir fazer a análise do transiente hidráulico lá no outro UFC que trabalha com isso. Então os softwares hoje trabalham com os transientes hidráulicos, tá? Tem um outro professor, eu digo já para os alunos que estão interessados aqui no nosso lindo Nordeste em fazer um mestrado nessa área, tem um outro professor que tem um laboratório também, assim como o do professor Marco Aurélio na UFC, muito forte na UFPB, em João Pessoa, que é o professor Heber Pimentel. Ele tem vários livros escritos, ele realmente nessa área de abastecimento de água, de eficiência energética, ele é muito legal. Eficiência energética na área hidráulica, né? Ele é muito forte, muito bom. São dois professores ali que trabalham muito fortes nessa área. Nós aqui em Mossoró estamos cercados realmente de grandes instituições, inclusive a nossa, embora a nossa ainda não tenha a nossa pós-graduação, né, nosso mestrado, mas nós estamos cercados a UFRN, a UFC, a UFPB, a UFCG, são muito fortes, tá? Vamos para frente. Então, da limitação da perda de carga, do desgaste que as tubulações têm, o que aumenta a perda de carga, aumenta o risco do transiente também, do controle da corrosão, dos ruídos desagradáveis, tudo isso daí, na hora do projeto, um engenheiro experimentado, ele vai levar em consideração, inclusive os ruídos, tá? A escolha do material leva em consideração isso também, quando o engenheiro já sabe quais são os materiais que provocam mais ruído, que se desgastam mais rápido, que lidam melhor com águas que têm sedimentos dentro dela, tá? Aí é quando ele vai realmente escolher o melhor material para usar e dimensionar da melhor maneira, ok? Bom, então, para os diversos tipos de materiais das adutoras, como o concreto, o ferro fundido, né? O TD fofo aqui, diâmetro equivalente, esquece. O ferro fundido, o aço, plásticos, os limites máximos adotados na literatura têm variado ali de 4 a 6 metros por segundo, né?
Aí, o que é que seria ser conservador aqui? Ser conservador seria adotar 4. Ser um pouco mais afoito seria adotar 6, certo? Bom, se você faz um bom projeto, um bom estudo de transientes hidráulicos, coloca lá os acessórios que vão minimizar os efeitos do transiente hidráulico, dando segurança à adutora, você até pode adotar os 6 metros por segundo. Mas se você vai fazer um projeto considerando somente o estado permanente, eu acho que até o 4 metros por segundo seria muito arriscado, tá? Porque você realmente hoje tem, é inadmissível você fazer um estudo de uma adutora sem apresentar o estudo da simulação do transiente hidráulico, tá? Entretanto, levando-se em conta os aspectos técnicos e econômicos, o limite máximo não tem ultrapassado 3 metros por segundo, que está caminhando para o que eu vinha falando, tá? Então, se você não vai fazer o estudo do transiente hidráulico, se você tem realmente o risco, o medo de que isso daí possa vir a trazer algum problema, adota uma velocidade menor. Agora, isso vai implicar num diâmetro maior, tá? Para uma mesma vazão, ok? Então, para alguns autores, a velocidade máxima não deve ultrapassar nem o valor de 1,5 metros por segundo. Aí eu acho que essa turma aí já é uma turma mais conservadora, tá? Com certeza, existem razões para essas pessoas serem conservadores. Eles já devem ter vivenciado alguns problemas de rompimento de adutor por conta disso. E aí adotam 1,5. Mas atualmente você tem uma tecnologia que lhe permita não só estudar o transiente, como se preparar para ele, ok? E minimizar os efeitos dele. Então, hoje em dia, você tem uma segurança maior. Eu acho que hoje em dia 1,5 seria conservadorismo exagerado, tá? Bom, então, para finalizar a aula, eu tenho aqui algumas questões. Eu tenho uma resolvida, que é essa, tá? Eu vou resolver essa daqui e tenho algumas aqui para vocês resolverem. Não estão resolvidas nesse slide, ok? Nesse slide, como eu tinha falado, ia ser um vídeo um pouco mais curto. Eu tenho essa questão resolvida, tá bem? Então vamos lá. Em um sistema de abastecimento de água, uma adutora que interliga 2 reservatórios deve transportar uma vazão de 143 litros por segundo. Não precisa nem dizer que é uma vazão constante, que o escoamento é permanente e uniforme, tá? Não precisa nem dizer isso, essa vazão não muda, tá? Sabendo-se que o comprimento da adutora é 5.350 metros, é uma adutora de 5,5 km quase, e os níveis médios da água necessários, e os níveis médios de água nesses reservatórios correspondem às cotas altimétricas de 576,25 e 552, daí 24 metros de altura de desnível entre os dois reservatórios. Então ele está dando os níveis dos reservatórios, portanto eu já tenho a perda de carga, né? Vocês já estão cansados de saber que a perda de carga é a diferença entre os níveis d'água dos reservatórios. Então, para quem não lembra, só recapitular essa figurazinha aqui, ó, um reservatório, outro reservatório aqui, tá? Eu tenho aqui o meu plano de carga, tá? Que equivale ao nível da água do reservatório superior, e tenho aqui a minha linha piezométrica, né? A minha linha piezométrica, tá? E a minha perda de carga, né? Esse aqui é o L, vou considerar isso aqui o L. A minha perda de carga é o nível da água 1 menos o nível da água 2. Ok? Então a gente já tem aí a perda de carga, né? Que é o desnível entre eles. Então o que é que ele quer? O diâmetro da adutora, ok? A vazão máxima a ser veiculada e sua velocidade. Essa vazão máxima tem a ver com o seguinte: o diâmetro, vamos supor que o diâmetro deu 130 milímetros. Não existe para essa vazão, né? Então, para essa vazão, o diâmetro deu 130. Porém, você não tem um diâmetro nominal de 130. Você vai ter que usar o de 150, né? Então, você adota o próximo diâmetro nominal, né? O seguinte, o maior imediatamente superior, e recalcula qual é a vazão que aquele novo diâmetro pode te dar. Por isso que ele falou, a vazão máxima, tá? É isso na questão.
e a velocidade para aquele diâmetro também, ok? Então, o material é o ferro fundido dúctil, né, normal para adutoras, revestido com argamassa de cimento, se eu não me engano o C é 130, tá? É para ser, né? Eu não sei se, na verdade, se eu não me engano, não. Eu só não sei se esse autor dessa questão colocou o mesmo valor, tá? Mas o C é 130 para esse material. Utilize a fórmula de Hazen-Williams, tá? E despreze as perdas localizadas, o que também não é nenhuma novidade, tá? Então a questão é simples, Primeiro passo a perda de carga, a diferença entre os níveis, né? 576 e pouco menos 552 e pouco, dá 23,56 metros. Segundo passo, com a fórmula de Hazen-Williams para o J, né? J é igual a 10,65 vezes Q. Então vou calcular logo o J aqui, que é ΔH sobre L, né? Então ΔH 23,56 metros sobre o comprimento da adutora, 5.350 metros, dá 0,0044 metros de coluna d'água por metro de tubulação, tá? Esse metro por metro, para quem não é engenheiro, o pessoal às vezes brincar, engenheiro é muito engraçado, fala metro por metro. Na verdade, esse primeiro metro aí é pressão, é metro de coluna d'água, né? É energia, na verdade. E esse segundo metro é comprimento, então é metro de coluna d'água por metro, tá? Bom, e aí eu jogo na equação de Hazen-Williams, né? Jogo aqui o valor do J, 0,0044, jogo o valor da vazão, né? 143 litros por segundo é 0,143 metros cúbicos por segundo. O coeficiente de Hazen-Williams 130, que é o que eu tinha falado, e calculo o diâmetro. Veja que o diâmetro deu 372 milímetros. Não existe um fabricante que fabrique tubulações nesse diâmetro. Então você vai usar a de 400 milímetros. Portanto, o diâmetro adotado na adutora é 400 milímetros. Qual vai ser a vazão então que ele pode me dar? Com certeza uma vazão maior que 143. Eu vou reutilizar essa equação usando agora o diâmetro de 400 milímetros para calcular a vazão. Ok? Para calcular a vazão. Então, quando eu reutilizo, tá? Eu vou ter aqui o seguinte, né? A mesma perda de carga unitária. Vou calcular a vazão, que eu chamei aqui de vazão máxima, na verdade é a vazão que é compatível com o diâmetro de 400 milímetros, e essa vazão deu 174 litros por segundo. Tá? E usando a equação da continuidade, eu não usei, só coloquei a resposta aqui, tá? Mas eu vou usar Q igual a AV. Então eu vou pegar essa vazão, 174, o diâmetro de 400 milímetros, vou calcular a velocidade. A velocidade deu 1,38 metros por segundo. Eu pergunto para vocês, e aí, o que é que você me diz sobre essa velocidade? Está adequada? Ela é maior do que as mínimas, de 0,3 ou 0,5? Ela é menor do que a máxima, 3 metros por segundo, ou até mesmo 1,5 metros por segundo? Então, tá ótima essa velocidade. Tá? Então a questão morre aí. Simples, né? Simples. Então, deixando claro, pessoal, para facilitar a vida de vocês, a principal mensagem que eu quero passar sobre essa aula de hoje é que dimensionamento de adutora por gravidade em conduto forçado é simplesmente aplicar as equações de perda de carga, Bernoulli se precisar, simplesmente isso, tá? E ter o cuidado de adaptar o diâmetro, né? Porque o diâmetro que você vai encontrar calculado dá um valor quebrado, tipo 372, onde não existe um diâmetro nominal. Você muda o diâmetro, adota o próximo diâmetro nominal, recalcula a velocidade e a nova vazão que aquele sistema pode te dar, tá bom? É isso que você vai fazer, tá certo? Então, passou essa questão, nós vamos ter uma outra questãozinha para vocês fazerem aí, essa não está resolvida, aí vamos ter a terceira, nenhuma delas está resolvida, certo? Mas qualquer uma delas pode cair na prova. Também eu não tenho como sair fazendo aqui uma bateria de questões como eu tenho feito, né? Porque senão eu não conseguiria, vocês não iriam conseguir assistir todos os vídeos e outra coisa, vocês têm que ter também o desafio de vocês em casa. Então essas questões aqui são para vocês fazerem em casa, tá? Então tem aí outra questão, os dados dela, mais uma questão, tá? Outra questão, eu já coloquei várias vezes essa questão aqui em prova, né? Só que eu adapto, eu coloco ali em função da sua matrícula, eu adapto esses valores, mas a essência da questão é a mesma. Portanto, é importante que vocês façam essa questão e venham discutir essa questão comigo depois, no nosso encontro virtual, tá?
Essa também já coloquei em prova, ok? Uma daquelas outras da frente, acho que todas elas eu coloquei em prova, tá? Então, tá aí, terminamos a aula de hoje, um vídeo rápido, curto, né? Então deixo para vocês aqui um forte abraço, até a próxima aula, Sava bom!